Seguindo aqui com o nosso vídeo, o outro goleiro, a tendência que não renove também o seu contrato ao final do ano, é o Matheus Alves, jogador de 28 anos de idade. Nessa atual temporada participou de apenas um jogo, aquela vitória do Goiás diante da União de Rondonópolis na disputa da Copa Verde, vem ficando no banco de reservas nas últimas participações. Aliás, a última vez que ele ficou no banco foi no jogo contra o Bahia no dia 20 de maio, nem tinha reparado essa informação aqui. Então, sob o comando do Armando Evangelista, ainda não ficou no banco de reservas, segundo o site O Gol. Enfim, até lembro de ver o Matheus em outras ocasiões, a não ser que ele não estava inscrito para a partida. Mas é um jogador que não teve sequência no Goiás também, Esse contrato somente até o final da atual temporada. A tendência é que de fato não renove para o ano que vem. Jogador que surgiu já nas categorias de base do Goiás, passou também na Aparecidense. O ano que ele mais atuou no elenco principal do Verdão aconteceu em 2020, com 2 aparições. E já tem 28 anos, Acho que essa é a principal questão. O Goiás vem com alguns garotos interessantes nas categorias de base para o gol, como por exemplo o Ezequiel, que vem ficando no banco de reservas nas últimas partidas. Aliás, até o Matheus Alves ficou no banco, juntamente com o Internacional. Então, de fato, ele vem participando dos últimos jogos. Porém, jogadores mais jovens, sendo mais promissores, para as próximas temporadas. O Ezequiel, tem José Catula também, o goleiro Daniel, ex-Flamengo, que foi contratado recentemente para o elenco sub-20. Essa opção de um terceiro goleiro, eu sou sim a favor de ser das categorias de base, até porque o Matheus Alves, ele já não é nenhum garoto, já tem 28 anos, possivelmente querendo ter chances na sua carreira, porque você já chegar nessa idade, obviamente num grande clube como o Goiás, mas fazendo apenas, deixa eu pegar aqui certinho, 5 jogos na carreira profissional, já com 28 anos, acho que não deve ser o melhor dos cenários para o jogador, que com toda certeza quer ter mais espaço em outros clubes. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa a respeito do Matheus e os outros goleiros das categorias de base do Goiás, outras possibilidades para integrar o elenco nos próximos anos. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esta árdua dura que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, algo que já era claro que seria muito difícil desde o começo do ano, com o Goiás tendo uma das menores folhas salariais, ainda com vários erros da diretoria, tanto na parte de contratações de jogadores, tanto também na escolha de treinadores, até a chegada do português Armando Evangelista no Goiás, que pegando um recorte, desde quando o Armando Evangelista chegou no Verdão, atualmente o Verdão é o 10º colocado na Série A do Campeonato Brasileiro. Essa informação lá do meu parceiro, o Geliezer Paulo, do Futebol 62. Um abraço ao Geli. Sobre o Goiás, a pontuação atual: 26, 16ª colocação. Estou gravando esse vídeo na terça-feira, depois da vitória do Vasco, já no finalzinho, contra o América Mineiro. Uma pena, acabou passando o Goiás na tabela de classificação. Ainda assim, eu não vejo como desesperadora a situação do Goiás. Eu não vou falar todos os adversários que o Goiás, o Vasco, o Bahia, o Santos vai enfrentar, mas depois você dá uma pesquisada aí no Google, só de você bater o olho na tabela, você pode observar que a tabela do Goiás, a sequência de jogos, é mais fácil do que dos outros concorrentes. Por que isso? O Goiás ele tem adversários duríssimos, porém jogando fora de casa. E quando você joga fora, a tendência de você perder é muito maior. E o Goiás em casa, ele tem adversários diretos, como por exemplo, vou até pegar aqui a sequência para vocês, algo que até me deixou assim um pouco mais tranquilo, porque o Goiás pode sim entrar na zona de rebaixamento nas próximas rodadas. Vou deixar aqui para vocês na ordem certinha segundo o Gol. O Bahia em casa, São Paulo, Vasco, Red Bull Bragantino, Santos, Cruzeiro e também o América Mineiro. Dá para dizer que o único que o Goiás aí, digamos, pelo melhor momento, é o Red Bull Bragantino, que está na 4ª colocação. Ainda assim, o Goiás ele sempre consegue pontuar contra o Red Bull aqui em Goiânia. Contra o São Paulo, obviamente é um duelo muito difícil, são grandes adversários com ótimos jogadores, o Cruzeiro também, o Santos, que a gente sabe como funciona a arbitragem, CBF nessa reta final, mas olhando apenas assim, na tabela de classificação, dá uma esperança. Do Goiás pode não ser o claro favorito na partida, não é, porque o Goiás tem um elenco de fato muito limitado, mas com o apoio da torcida, essa sequência de pontuação, sem sofrer gols, dá pra gente embalar uma sequência aí de pontuação e escapar do rebaixamento. Até porque a tarefa é difícil, mas não é impossível. Segundo a UFMG, depois eu trago os dados, Vou colocar aqui o Goiás fazendo 42 pontos para escapar do rebaixamento. Segundo a UFMG, hoje, 42 pontos, você tem apenas 33% de chance de ser rebaixado, com 43 pontos, apenas 16%. Então dá para dizer que o Goiás hoje com 26 precisaria chegar nessa casa de 42 pontos, que eu vejo até uma pontuação segura. Mais 16 pontos, 5 vitórias e um empate, ou
4 vitórias e 4 empates, restando 14 jogos, 7 em casa e também 7 como visitante. Então o Goiás tem sim condições de engatar uma boa sequência dentro de casa nessa Série A do Campeonato Brasileiro, algo que infelizmente não aconteceu, né? O Goiás poderia ter beliscado alguns pontos, olhando assim para trás por conta da sua atuação, né? O Goiás jogou bem diante do Corinthians fora de casa, também contra o Internacional na Serrinha, poderia ter acontecido um gol naquele finalzinho, né? Teve o Atlético Paranaense também. O Goiás poderia até ter perdido um desses jogos, mas conquistado pelo menos mais uma vitória, e hoje poderia ter, se tivesse aí 30 pontos, 29, já estaria em uma situação um pouco mais confortável. Mas se a gente pensar o que foi o começo do Campeonato do Goiás, o atual elenco, sendo bem sincero, se não é o Armando Evangelista, o Goiás estaria em uma situação muito semelhante ao do Coritiba ou do América Mineiro atualmente, até porque se você pegar o elenco, o América, por exemplo, tem um elenco em geral melhor do que o Goiás. O Coritiba contratou demais, né? Acabou se batendo a cara na porta, mas é um time também com grandes investimentos em 2023. Acabou não funcionando. Então o Goiás tem sim condições de engatar aí uma boa sequência dentro de casa. Os jogos como visitante também, é óbvio, o Goiás pode utilizar esses jogos, já que tem uma pontuação muito baixa como como mandante, né? O Goiás patinou demais em algumas partidas nesse Campeonato Brasileiro, né? O Goiás conseguiu perder para o Curitiba e para o Cuiabá. Então, olhando assim, você fala, pô, agora vai engatar uma sequência, entre aspas, mais fácil aí no Campeonato Brasileiro. Será que vai conseguir a pontuação? Para isso, é importante também ficar atento a esses jogos descartáveis fora de casa, como o próximo diante do Botafogo. Teremos também o Fluminense, o Atlético Mineiro e o Grêmio. Essas 4 partidas aí eu não vejo o Goiás com muitas condições de conquistar uma vitória, né? Botafogo, Atlético Mineiro, Grêmio e também o Fluminense. Se o Goiás quiser escapar, vai ter que buscar um outro pontinho aí nessa sequência, aquele ponto inesperado para dar uma tranquilidade na reta final do Brasileirão. Ainda assim, mesmo falando, pô, mas 7 jogos, 4 desses quase impossíveis, né? Jogando longe de Goiânia, mas por outro lado, o Goiás ele visita o Cuiabá, onde o Goiás em geral tem uma sorte jogando lá no Mato Grosso, consegue pontuar. E contra o Coritiba também. O Goiás não tem sorte contra o Coritiba, mas vai saber, né? Já ali faltando 7 rodadas, mais ou menos, para o fim do Campeonato Brasileiro, o Coritiba possivelmente já vai estar rebaixado matematicamente. Então dá para o Goiás sonhar com uma vitória também, jogando no Couto Pereira. Então, por isso que, são 7 jogos em casa, onde eu vejo um adversário hoje mais complicado, que é o Red Bull Bragantino, mas se você olhar pela camisa também, o Red Bull não tem uma camisa tão pesada, como por exemplo um São Paulo, um Cruzeiro ou um Santos da vida. É um duelo difícil, mas eu vejo o Goiás com condições de vencer também. E os outros adversários diretos, né, na Serrinha, como por exemplo o Vasco, o Bahia, o Santos e o América Mineiro já na última rodada, o América possivelmente já vai estar rebaixado, né? Então o Goiás pode engatar nessa sequência final até 2 adversários já matematicamente ou pelo menos moralmente rebaixados, né? O Coritiba, ali já faltando 7 rodadas, vou olhar direitinho depois para ter certeza. Coritiba possivelmente já vai estar bem afundado ali na degola, acho que essa é a palavra certa, e o América Mineiro na última rodada. Enfim, fazer o dever de casa, tentar buscar melhorar esse seu desempenho como mandante. Atualmente é só o 16º nesse quesito, e como visitante o Goiás vem muito bem na 10ª colocação, tentar beliscar, talvez por exemplo um empatezinho contra o Botafogo na próxima segunda-feira, um empate por exemplo contra, não sei, um Fluminense lá no Maracanã, um Atlético Mineiro, um Grêmio. É importante você fazer esses pontos inesperados, porque vai ser natural, o Goiás não vai ganhar todos esses 7 jogos na Serrinha, vai que você perde aí para o Bahia dentro de casa. E aí, para você recuperar esses pontos perdidos nessa reta final já decisiva, é importante essa sequência de pontuação, e cada jogo tem uma espécie de final, né? Porque no Campeonato Brasileiro cada ponto vale muito.